Bueno, primero que nada, es un privilegio y una honda satisfacción para la Federación Latinoamericana de Neurocirugía continuar con su programa científico. Creo que es muy importante el tema que se va a tratar. Creo que es, como siempre hemos visto, el trauma en Latinoamérica es una epidemia sin vacuna y que nosotros enfrentamos todos los días. Para mí es un grato honor presentar al profesor Gustavo Patriota y al profesor Sergio Aguilera, que va a moderar en esta oportunidad eh, la conferencia. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos y disfrutemos de esta importante conferencia que nos va a brindar el profesor Gustavo Patriota. Gracias. Gracias. Bien, gracias, doctor Centeno. Buenas noches. Ya nos presentó el doctor Centeno. Yo soy Sergio Aguilera, neurocirujano de Chile. Y bueno, como siempre, la FLAN tratando de hacer difusión de actividades académicas. En esta oportunidad vamos a tener una excelente presentación del doctor Gustavo Patriota. Y el título es Evaluación Global de la Presión Intracraneal. El doctor Gustavo Patriota es coordinador del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Emergencia y Trauma Humberto Lucena en João Pessoa, Paraíba, Brasil, y es director del Centro de Enseñanza y Capacitación NeuroHead. Reglas para este webinar. Primero, por favor, por respeto al expositor y al resto de la audiencia, apagar sus micrófonos. Así que les pido que por favor los apaguen en este momento. Durante la charla pueden ir haciendo todas sus preguntas a través del chat y después en la discusión vamos a poder, quien esté interesado en dar su opinión a mano alzada, poder hacerlo en vivo. Así que dejo con ustedes, sin más preámbulo, al doctor Patriota y su charla Evaluación Global de la Presión Intracraneal. Adelante, doctor Patriota. Obrigado. Agradeço as palavras, feliz de estar aqui na FLANC, agradeço em nome do professor, o presidente Centeno, ao coordenador do departamento, do capítulo, Dr. Wellison Paiva. Também agradeço a vinda do professor Aguilera de estar presente entre nós como presidente da LABIC, aumentando ainda mais a audiência dessa charla. Tá? Olá, eu vou, apesar de brasileiro, vou dar essa abertura, mas vou querer falar em português. Se alguém não entender, por favor, vou preferir o idioma em inglês para explicações. Tá? Estou muito feliz de estar aqui nessa charla. O tema de hoje, ele fala sobre avaliação global da pressão intracraniana, tá? Esse é um tema diferente, porque nós não vamos falar da pressão intracraniana por si, nós vamos falar do seu entendimento global como sinal vital e o que podemos extrair desse sinal vital, que hoje representa a pressão intracraniana. Falar em pressão intracraniana significa de falar de 240 anos de história. É falar quando o Monro e o Kelly eles estabelecem a doutrina em 1783 e de lá para cá a construção do conhecimento nos traz à tona até o momento que na década de 50 o Guilherme e o Jani ele começa a verificar propriamente a pressão intracraniana. Então, e aí surgem os conceitos maiores de pressão intracraniana. Doutrina Monro-Kelly fala muito da inter-relação dos componentes intracranianos, o crânio, o cérebro, o sangue e o líquor. Eles têm dinâmicas diferentes, tá? O crânio ele é compartimentalizado, o cérebro ele tem uma consistência textural e de densidade também diferente, o sangue ele tem uma dinâmica de fluxo 50 ml por 100 gramas minutos, mas representa 750 ml entrando e saindo no cérebro a cada minuto. O líquor tem uma dinâmica mais lenta, de 20 ml
por hora, de modo que nós temos a 480 ml ao longo de um dia. Então, as dinâmicas são diferentes, e entender a doutrina de uma maneira de inter-relação dos seus componentes dinâmicos é um grande desafio. A pressão intracraniana é o grande pilar da monitoração multimodal. E para que serve esse sinal vital tão importante para nós compreendermos a fisiopatologia do cenário hipertensão intracraniana, predizermos mortalidade, predizermos sinais de aumento da pressão intracraniana e, por fim, particularizar o tratamento baseado num protocolo de cuidado de hipertensão intracraniana. É isso que nós vamos discutir. E para falar sobre pressão intracraniana, eu gostaria de categorizar a aula em partes. Então, nós não falamos de pressão sem saber que compartimento está a pressão. A pressão o compartimento do nosso crânio, ele não é totalmente livre. Nosso crânio, ele é compartimentalizado. Vê que esse modelo suíno, o cérebro está totalmente solto dentro do crânio. Isso não é verdade no crânio normal. Ele é compartimentalizado em lado direito, lado esquerdo, em supratentorial e infratentorial. E você colocar um catéter dentro do crânio, você, na verdade, está colocando um catéter dentro de um compartimento. E a tua interpretação tem que ser para esse compartimento. O tecido cerebral, ele é amplo. Se você põe um catéter mais à frente, você vai ter um valor de pressão. Se você põe um catéter mais atrás, você vai ter outro valor da pressão. Depende de onde está a lesão expansiva. O cérebro, ele é muito amplo e a transmissão da pressão, ela precisa estar próximo da área da lesão. Então, esse é um crânio real, onde nós temos uma compartimentalização, um volumoso hematoma subdural, gerando herniação cal, gerando herniação subfalcínea, e a pressão intracraniana você vê uma anisocoria. Então, isso representa bem a compartimentalização craniana, que é totalmente diferente do que está acontecendo nesse modelo experimental ideal, tá? Aqui, a compartimentalização, a separação do supratentorial do infratentorial. Então, monitorar o supratentorial é diferente de monitorar o infratentorial. Se pusermos dois catéteres, um catéter supratentorial e um catéter infratentorial, a monitorização da PIC nesse setor aqui, do catéter 2, vai ser maior do que no catéter 1. Se por acaso eu ponho a lesão aumenta, obstrui o quarto ventrículo e eu consigo drenar líquor, essa pressão 2 vai ser maior que a pressão 1, desde que ocorra a drenagem licórica. Porém, se há a herniação supra e infra, os compartimentos tendem a se igualar à pressão e daí vai haver uma parada circulatória supra e infratentorial. O paciente vai evoluir para um protocolo de morte encefálica, tá? Falar em pressão é falar de uma força aplicada a uma área. E força, ela ela tem um vetor. E tendo vetor, eu não posso falar em grandeza escalar, eu não posso falar em número, porque uma força ela tem uma direção, ela tem um sentido. Então, a força é uma grandeza vetorial e a pressão ela é uma grandeza numérica. Então, a grande dificuldade de entender pressão intracraniana é avaliá-la do ponto de vista numérico. Nós estamos avaliando um vetor de força. E isso é bem real. Veja, um catéter de pressão intracraniano colocado num compartimento supratentorial frontal direito. Ele vai me dar números, avaliações do que está acontecendo nesse compartimento frontal. Eu não posso generalizar para todo o crânio supratentorial, nem para todo o crânio infratentorial. Ele está me guiando. Para isso, eu preciso ter uma avaliação multimodal, aqui uma tomografia, para auxiliar a interpretação desse meu catéter, tá? Aqui outro exemplo. Eu estou com um catéter supratentorial e eu tenho lesões A, lesões B, lesão C e D. Qual é a lesão que vai estar melhor representada nesse catéter? A A. Ela está no frontal direita e ela ela está compartimentalizada onde o catéter está. A B, nós temos que ultrapassar o septo pelúceo, a C está muito distante e a D, além de estar compartimentalizada pelo septo pelúceo, ela está contralateral.
Então, é isso que precisa ser entendido. O catéter precisa ser colocado próximo à compartimentalização que você quer interpretar. É isso que a monitorização da compartimentalização vai nos transmitir. Quando nós colocamos um catéter dentro de um tecido cerebral e um catéter dentro de um vaso comunicante de líquido, isso aqui tudo é líquido, e a pressão desse líquido é 50, a pressão da pressão intracraniana dentro do cérebro não é igual à pressão intracraniana livre no líquido. Então, isto é um experimento feito pelo professor Marek Czosnica, onde vê que o vetor de pressão dentro de um tecido cerebral ele é quase metade do que o líquido distribuído livremente. Então, veja, o gráfico ele é quase metade, 25 dentro do tecido cerebral e 50 no líquido livre. Então, isso mostra que a pressão intracraniana é um vetor de pressão. Ela não representa apenas um dado, um valor numérico escalar. Nosso crânio ele precisa ser entendido a pressão como um vetor. Falando em doutrina Monro-Kelly, ela é muito interessante para você entender esse catéter de pressão intracraniana. Apesar de ter sido criada em 1783 pelo Monro e pelo Kelly, o início da doutrina, ela vem sendo construída por vários pesquisadores ao longo do tempo, então a doutrina, ela pertence a todos que o compartilham e melhoram, tá? E o Harvey Cushing, em 1926, traz esse conceito de que acréscimo de uma lesão expansiva vai gerar alteração de volumes ou intracranianos ou a pressão irá subir. O Mark Wilson, em 2016, traz um conceito de que o prejuízo na drenagem venosa gera hipertensão intracraniana. E aí ele justifica a pressão intracraniana por um pneumotórax, a pressão intracraniana por uma compressão de jugular, a pressão intracraniana por uma compressão intraabdominal e uma pressão intracraniana elevada por uma trombose venosa. Então, isso é um grande marco dentro do entendimento da pressão intracraniana por componentes extracranianos. A doutrina Monro-Kelly 3.0, ela vem com a professora Sandhya Magalore, onde ela mostra que pacientes com hidrocefalia de pressão normal e pacientes com hipertensão intracraniana benigna, esses pacientes podem gerar prejuízos e alterações morfológicas no tecido cerebral sem que aumente a pressão intracraniana. E, por fim, a doutrina Monro-Kelly 4.0, que é o prejuízo da autorregulação cerebral, gerando aumentos de pressão intracraniana. Então, isso graficamente é a doutrina Monro-Kelly 1.0, o aumento de uma lesão expansiva gera alteração de líquor, de veia ou haverá aumento da pressão. A doutrina Monro-Kelly 2.0, onde a obstrução venosa gera deslocamento de arterial, tecido cerebral e aumento pressórico também no líquor, fazendo que haja diminuição dos demais componentes. O 3.0, onde a hipertensão intracraniana é idiopática, com sua hipertensão venosa, gera alteração morfológica no cérebro, e a hidrocefalia de pressão normal também gera alteração morfológica no cérebro. E, por fim, a perda do compartimento arterial da sua autorregulação, gerando alterações pressóricas nos demais componentes intracranianos. Então, quando você vê a fisiopatologia da pressão intracraniana, você tem que pensar na influência e interrelação dos seus componentes para pensar onde você vai agir como tratamento. Falar em pressão, a grande maioria entende como número. E de onde vêm esses números, né? O número 20 é um número clássico na literatura, e aqui a foto do professor Anthony Marmaru, olhando para o seu gráfico, mostrando que pacientes com episódios de pressão intracraniana acima de 20 está associado a uma maior mortalidade. Isso é um dado do Coma Data Bank, é um estudo da década de 90, onde ele observa que o valor acima de 20 está associado a um pior desfecho, uma maior mortalidade. E daí, em 2012, essa regressão logística do professor Sorrentino, com 459 pacientes, mostra que o número 20, ele agora é o número 22. E daí, que números que nós devemos utilizar como regra, o número 20 ou o número 22? E daí a grande frase é a do professor Marek Czosnica, que a pressão intracraniana precisa ser vista como mais do que um número. Por que isso? Porque nós estamos vendo um número e dentro desse número nós temos
contrações do tecido vasculares miogênicas do tecido cerebral, a microvasculatura gerando contração miogênica, nós temos a repercussão respiratória e nós temos a repercussão cardíaca, ou seja, dentro de uma onda de pressão intracraniana, nós temos contração da própria microcirculação, da respiração e do batimento cardíaco. Então, a pressão intracraniana não é só um número, ela representa vários fatores fisiopatológicos. Quando você vê uma curva de pressão intracraniana e ela está negativa, não significa que as coisas estão erradas. Isso é muito comum em pós-operatório, que você abre o crânio e entra ar dentro do crânio. Você tem que observar a morfologia da onda e avaliar a reatividade da onda. O valor da onda, nesse momento, ainda não tem uma representação fisiológica. Da mesma maneira, quando você utiliza catéteres epidurais, a onda ela pode estar tamponada. E essa interpretação do número, ela precisa ser interpretada adequadamente e aí compartimentalização da mesma forma. Valores de pressão 18 podem representar algo bom, mas também podem representar algo muito ruim. 18 não significa que está abaixo de 20 está tudo bom. 18 pode estar muita coisa ruim atrás do 18. Da mesma maneira, uma paciente acordada se alimentando com a pressão intracraniana de 35, com a morfologia alterada, não significa que essa paciente estaria em coma. Então, nós podemos ter vários cenários onde o valor só da pressão intracraniana você não vai entender o que está acontecendo. No slide anterior, o paciente estava com 18 em coma. Essa paciente está com a pressão 35 se alimentando. Então, tudo precisa ser interpretado do ponto de vista multimodal. Essa pressão intracraniana está 100 e a paciente está sem reatividade pupilar. É uma paciente que entrou em protocolo de morte encefálica. E daí a grande frase é: uma pressão intracraniana 10 pode não ser 10, ou seja, pode não estar boa. Aqui nós vemos uma pressão intracraniana com valor 10 e ela tem uma morfologia adequada e ela tem uma curva de tendência normal, ou seja, essa pressão está adequada. Mas isso não é verdade, por exemplo, aqui a pressão está 9,9 e a morfologia não está adequada. A pressão está 16 e a morfologia não está adequada. A pressão está 18, a morfologia está adequada e a pressão aqui você tem uma curva em platô A com a pressão normal. Então, assim, esses pacientes todos, avaliar só o número, você não vai conseguir decidir que momento da curva de Langfit esses pacientes estão. Então, você precisa avaliar não só o número, mas outras variáveis dentro da pressão intracraniana. E daí vem esse grande artigo que traz esses dizeres. Avaliar o número, avaliar nenhum número, que é o best trip, ou avaliar vários números, que é a monitoração multimodal, tá? Aqui uma curva de autorregulação, onde você vê fluxo sanguíneo cerebral, pressão intracraniana, pressão de perfusão cerebral e reatividade cerebrovascular. Isso precisa ser interpretado de maneira dinâmica na UTI. Você interpreta todas essas variáveis ao mesmo tempo, querendo estabelecer que momento da curva de autorregulação esse paciente está, para você adequar fluxo, você adequar pressão intracraniana, você adequar a reatividade cerebrovascular. Então, isso é um conceito mais moderno de monitoração multimodal, de você ter várias ferramentas à beira do leito. Dose de pressão intracraniana é algo novo no conceito da pressão, mas é algo muito importante quando você está fazendo trabalhos e vai misturar pacientes com diferentes intensidades de lesão. Então, dose é considerada o valor acima da linha de pressão intracraniana, acima de 20. Então, o paciente teve um pico de 25 durante 1 hora. Ele acumulou 5 milímetros de mercúrio por 1 hora. Ele tem uma dose acumulada de 5 milímetros de mercúrio por hora. E isso é importante porque você pode estar com a dose acumulada até 75, de 75 a 200 e mais de 200. E isso faz completamente diferença quando você vai comparar amostras de paciente com pressão intracraniana. Então, veja, o paciente está com a pressão intracraniana 20, se ele passa 1 hora, ele está nessa ponta do gráfico, se ele passa 2 horas, está aqui, 3 horas, ele está no vermelho. Então, esse paciente vai ter um pior prognóstico.
tá? É diferente de você só avaliar a curva de tendência e ver que o paciente não está reagindo. Então, a dose de pressão intracraniana, você quantifica o quanto de escape o paciente teve ao longo de sua internação na UTI. E não é só se ele ficou refratário ou não, e isso tem influência prognóstica nos pacientes com trauma de crânio. Aqui nós vemos dois estudos, o DECRA e o RESCO-ICP, onde o limiar de pressão intracraniana para craniotomia descompressiva, craniectomia descompressiva no DECRA, era uma pressão intracraniana acima de 20 por 15 minutos em 1 hora. E no RESCO, acima de 25 por pelo menos entre 1 hora e 12 horas. Veja que quando nós colocamos numa dose de pressão intracraniana, o RESCO-ICP, ele variou de pelo menos 5 a 12, a 60 milímetros de mercúrio de dose para você iniciar a pressão intracraniana, enquanto o DECRA, o início foi muito baixo, a dose de pressão intracraniana para você iniciar uma craniectomia descompressiva, ele foi muito pequeno. Então, esse conceito, ele surge para você entender o quanto que você acumulou de episódios de hipertensão intracraniana acima de 20. E isso é importante como ferramenta prognóstica, tá? Amplitude da onda é algo pouco mostrado nos nossos monitores, mas que tem extrema relação, tá? Veja, a partir do momento que você aumenta a pressão intracraniana, você aumenta a amplitude da onda, isso é visualizado graficamente, e você pode trazer através de uma representação RAP. O que é isso? A amplitude vascular e a representação intracraniana dessa onda de pulso. Então, se tua amplitude de pique tá pequena, você está provavelmente nessa primeira onda aqui, onde o coeficiente de correlação de Pearson ele é baixo. A partir do momento que ele aumenta, você aumenta a pressão arterial e a amplitude da onda está aumentando, ou seja, o paciente está ficando sem complacência, chega um momento que há uma exaustão da vascular e o paciente fica plano novamente. Veja só, nós temos aqui complacência nesse primeiro momento, nesse segundo momento é a perda dos mecanismos compensatórios e, por fim, a exaustão desses mecanismos. E daí a onda ela vai aumentando gradativamente. Então, uma onda de pressão intracraniana apiculada significa que ele está com comprometimento da reserva autorregulatória. Então, esse monitor é disponível no Brasil, ele mostra essa amplitude de onda no seu gráfico e você pode acompanhar no episódio de hipertensão intracraniana simulado, ó, aumentei de 15 para 16, a amplitude vai aumentando, de 16 para 19, aqui houve uma compensação, veja que a 28 aumentou a amplitude, 56, 31, eu reduzi a pressão intracraniana, amplitude baixa. Então, veja que é gradativo. Você aumenta a pressão intracraniana, você aumenta a amplitude da pressão intracraniana. É algo que precisa ser visualizado, ou seja, a morfologia da onda, só pela amplitude da onda, você mostra se o paciente ele apresenta uma adequada complacência ou não. Morfologia da onda é algo desafiador. Na década de 80, foi observado que a onda de pressão intracraniana ela tinha essa morfologia quando tinha complacência e perdia, aí virava um U, tá? Quando perdia a complacência. Então, era classificado em A, B e C. Depois foi visto que ela tinha Taxon Theora. Ya cinco, tengo su número. 5 componentes, onde você poderia dar os P's P1, P2 e P3. Tá? O Érico Cardoso nos trouxe nomes para essas ondas, então a onda de percussão, onda tidal e a onda dicrótica, tá? E daí essas ondas representam se o paciente tem complacência ou não complacência. Então, aqui um paciente sem complacência e aqui um paciente com complacência. Mas isso é feito de maneira gradativa. Do A, ele passa para o B, passa para o C e passa para o D. Então, algumas vezes a gente só vê isso aqui no monitor, algumas vezes isso aqui. Alguns monitores a gente consegue visualizar isso aqui, tá? De modo que você pode gradativamente visualizar isso. Aqui um trabalho da NUSSI, tá? Em Gustavo, 2016, pois não? Princesa, o pessoal está pedindo se você pode falar um pouquinho mais devagar. Claro, claro. Obrigado. Desculpa, pessoal. Em 2016,
A Brain4Care, ela criou uma tecnologia, criou não em 2016, mas em 2016 eu fiz a monitorização da pressão intracraniana não invasiva, avaliando a onda de complacência intracraniana, onde eu avaliei o P1, o P2 e o P3 do meu crânio. É essa onda de pressão intracraniana. E daí o professor Sérgio Brasil tem escrito, publicado bastante com essa ferramenta, trazendo essa curva de Lang-Fit através dessa curva de morfologia. Então, nós teríamos um P1, o P2 e o P3 aqui. Quando o P2 está menor que 1, a relação P1, P2 está menor que 1, seria verde, ele estaria aqui. Quando a relação P1, P2, ela fica entre 1 e 1,2, ela fica amarela, e a partir do momento que ela ultrapassa 1,2, você perde completamente complacência, é a exaustão da complacência intracraniana. Então, isso é através do número, tá? Menor que 1, entre 1 e 1,2 e acima de 1,2. Então, você consegue, através de uma curva de morfologia, entender que momento da curva de Lang-Fit o seu paciente está, ou seja, observando apenas a morfologia da onda. Então, você pode fazer esse acompanhamento através da amplitude da onda e você também pode fazer através da morfologia da onda de pressão intracraniana. Então, aqui uma onda patológica, o P2 acima do P1, aqui uma onda fisiológica, o P1 acima do P2. Veja, aqui uma onda fisiológica, o P1 acima do P2. Aqui o número está 13, mas nós temos uma alteração de complacência. O P1 está aqui e o P2 está aqui. É um 13, mas o paciente está sem complacência. Então, imagine que cresceu um hematoma intracraniano, drenou líquor e o crânio ficou sem complacência. Mas a pressão intracraniana, ela está compensada. Na verdade, o número está compensado pela perda da complacência intracraniana. Esse é um paciente que está com uma pressão intracraniana de 12, porém também sem complacência intracraniana. Veja a curva de morfologia. Quando comparamos diferentes metodologias, então uma curva de morfologia através da ferramenta Brain4Care e uma curva de morfologia através do monitor de PIC HPBio. Veja que as ondas se assemelham, o paciente está sem complacência intracraniana, mas com o valor da pressão intracraniana normal. Então, não dá para acordar esse paciente ainda, o cérebro dele ainda está se adaptando, apesar do número estar adequado, a morfologia da onda mostra que os mecanismos compensatórios ainda não estão adequadamente corrigidos. Veja, são semelhantes. E daí, essa é a interpretação. Você pode utilizar várias ferramentas para entender que mecanismos compensatórios não estão adequados. Seja líquor, seja edema, seja volume sanguíneo encefálico, através da ferramenta Doppler transcraniano, ou através da Brain4Care, ou através do pupilômetro. Então, você pode utilizar uma ferramenta não invasiva para dar uma auxiliada numa ferramenta invasiva e associar essas ferramentas, tá? Curva de tendência. Falar em curva de tendência, precisamos sempre pensar no professor Niels Lundberg, que na década de 60 ele viu o que acontecia num domínio de tempo. Então, ele deu nome às alterações de pressão intracraniana decorrente num tempo. Então, a curva de tendência de 24 horas, nós observamos a pressão intracraniana normal. O valor está normal e a curva de tendência está normal. Mas isso não é verdade nessa curva. Essa aqui, curvas em platô A. Essas curvas em platô A representam mecanismos autorregulatórios, tá? Pressão intracraniana sobe através de uma grande vasodilatação, acontece o aumento de volume sanguíneo cerebral com o aumento da pressão intracraniana, e daí, compensatoriamente, ocorre uma vasoconstricção e a pressão volta ao normal. Isso acontece até que haja exaustão da reatividade cerebrovascular e o leito vascular fica completamente congesto. Então, isso significa que nós estamos descompensados, estamos sem complacência
intracraniana. Então, as ondas AIS, elas podem durar de 5 a 20 minutos, mas podem ter elevações de 50 a 100 milímetros de mercúrio, diferentes das ondas B. Onda B, ela tem uma frequência de 1 Hz aproximadamente, e elas estão relacionadas à respiração, tá? Elas podem ter elevadas amplitudes, tá? Da mesma maneira que as ondas 6, ela tem uma frequência de 6 ondas aproximadamente por minuto e está relacionado à variação da pressão arterial sistólica, tá? Então, é um mecanismo sistêmico influenciando na oscilação da pressão intracraniana. E como entender isso? Através da curva de tendência, você classifica a onda. Modernamente, você pode avaliar a onda tanto no domínio de tempo e no domínio de frequência. No domínio de frequência, aqui representa a contração da musculatura lisa vascular, da microcirculação, tá? Então, ela está aqui, são os slow waves, tá? São ondas hiperêmicas da reatividade microvascular. Aqui em 2, tá, representa as ondas respiratórias, tá? E aqui em 3, a pulsatilidade do coração. Então, isso é uma análise da pressão intracraniana num domínio de frequência. E por que domínio de frequência? As ondas slow waves, você vê que nós temos musculatura e esfíncter pré-capilar até uma 4ª ordem. Então, o cérebro, ele pulsa independente da pulsatilidade do coração e da pulsatilidade ventilatória. Ou seja, além da pulsatilidade do próprio cérebro, nós temos influência na pressão intracraniana da respiração e do próprio batimento do coração. Então, a curva em platô A, aqui mostrado em verde, influenciando na oxigenação do hemisfério cerebral esquerdo e direito e reduzindo o fluxo sanguíneo cerebral. Então, essa onda é uma curva em platô A. Aqui você observa outras ondas. Aqui nós temos uma curva onda em B. A onda B é uma onda do slow waves. O próprio cérebro, ele faz as reatividades da microcirculação, gerando essas ondulações, tá? E isso é diferente de uma repercussão respiratória, onde na repercussão respiratória influencia tanto a pressão arterial sistêmica quanto a onda da pressão intracraniana. E daí você pode avaliar num domínio de frequência esses slow waves, você pode avaliar a respiração e o batimento do coração. Obviamente, você precisa ter um monitor que consiga captar esse domínio de frequência para você interpretar adequadamente quem está causando o aumento da pressão intracraniana, tá? Então, aqui, ondas em platô A, tá? São ondas que representam a alteração da complacência intracraniana, escapes de pressão intracraniana acima do valor de 20, tá? Veja o tanto de escape que acontece nessa curva. Escapes e veja a alteração morfologia, a pressão está com valor alterado, a morfologia está alterada e a curva de tendência está alterada. Então, esse paciente ficou com a hipertensão intracraniana refratária e foi submetido a hemicraniectomia descompressiva. Então, a PIC, ela pode estar menor que 20, mais estável, instável. E ela pode estar acima de 20, estável, instável e refratária, tá? Então, é assim que você pode categorizar a pressão intracraniana no contexto do cenário de hipertensão intracraniana. Tecnologia. Falar em catéteres de pressão intracraniana, as tecnologias são diversas. Nós temos catéteres com microchip, nós temos catéter com fibra óptica, nós temos catéteres apenas de condução licórica, tá? E essas tecnologias com diversos monitores associados. Existem vantagens, existem desvantagens. O catéter interventricular é sempre considerado um padrão ouro pela sua capacidade de drenar líquor, mas isso traz problemas relacionados à interpretação da monitoração contínua. Você precisa fechar a drenagem venosa para ter um valor adequado de interpretação da pressão intracraniana. Parafuso pode obstruir e representa uma compartimentalização muito fora do tecido cerebral. O vetor de pressão intracraniana é diferente. Da mesma maneira, o catéter subdural e epidural tem problemas de interpretação, porque você está interpretando um vetor de força.
E as tecnologias de fibra e de Stengrau, que tem velocidades de reação diferentes, mas as duas têm excelente qualidade, tá? Então, vou mostrar alguns monitores. Então, monitor Halmedic, monitor da Lycox, tá? Da Camino, monitor da Codman, os diversos tipos de catéteres, com sonda, um catéter na ponta, catéter aqui na ponta, tem aqui um catéter epidural, catéter com 2 sensores, um sensor aqui a 3 centímetros. Então, as tecnologias, catéter epidural. Então, essa foi a tecnologia inicial. Aqui o monitor da Spielberg, que é o catéter insufla um ar. Não sei se vocês já utilizaram esse catéter. É um catéter que insufla ar dentro do tecido cerebral. O catéter, talvez um dos mais conhecidos, da Codman, tá? Microchip, tá? Esse é o catéter da Codman. Vou mostrar. Veja aqui o sensor. O catéter da Halmedic, tá? Eles têm 3 formas de catéter. Catéter da Sofisa, o monitor da Sofisa, da mesma maneira, microchip. Catéter da Camino, de fibra óptica, tá? Catéter da HP Bio, microchip, também da mesma maneira. E a comparação entre esses catéteres, mostrando as diferentes, os drifts desse catéter ao longo de 10 dias de uso do catéter, tá? Então, todos têm vantagens e desvantagens, mas precisamos entender a tecnologia dos nossos catéteres. Então, eu tenho utilizado várias tecnologias no hospital onde eu trabalho, no Hospital de Emergência e Trauma. Então, utilizo ultrassonografia de nervo óptico, utilizo a monitorização invasiva através de catéter invasivo, utilizo o Doppler transcraniano e utilizei até pouco tempo a Brain4Care, associando essas monitorações para uma interpretação adequada do cenário da hipertensão intracraniana. Interpretar a pressão intracraniana exige treinamento, por isso a ideia é criar sempre um cenário de simulação realística virtual para que quem não está tão familiarizado com o método tenha acesso a essa informação e possa simular várias situações para que o conhecimento da pressão intracraniana, não só através do número, você vê aquele número, entender se o paciente está com complacência ou está sem complacência, se a amplitude está adequada, se o paciente tem uma curva de tendência adequada, então, que momento eu vou acordar esse paciente? Então, esse é um simulador baseado em simulação realística virtual, onde eu consigo, através do cenário de simulação realística virtual, treinar alunos e capacitá-los para utilizar as diversas ferramentas. Obviamente, esse monitor de pressão intracraniana, ele me traz muita informação, ele me traz valor de pique, ele me traz amplitude de pique, ele me traz a complacência da pressão intracraniana, ele me traz dose de pressão intracraniana, ele me traz oxigenação cerebral, pressão de perfusão cerebral, reatividade cerebrovascular, temperatura, e além das curvas de tendência da PIC, da PPC, do PRX e do PTO2. Então, é um monitor extremamente completo, virtual extremamente completo, e a gente não tem isso ainda no mercado, mas ele serve como metodologia de treinamento de todos os alunos, tá? Como comentários, a pressão intracraniana contém informações sobrepostas de mecanismos compensatórios cerebrais e regulatórios do fluxo sanguíneo cerebral. Então, a PIC, ela é um sinal fisiológico e representa não só o cérebro, ela traz informações do coração, ela traz informações da microcirculação, ela traz informações da respiração. A avaliação numérica isolada não caracteriza adequadamente a hipertensão intracraniana. Você pode ter um número elevado e o paciente está acordado. Da mesma maneira, você pode ter um número pequeno e o paciente está em coma. O número não representa adequadamente o cenário da hipertensão intracraniana. Catéteres intraparenquimatosos avaliam vetores de pressão e não pressão. Esse é o grande erro da monitoração da pressão intracraniana. A monitoração contínua é a melhor forma de monitorar os pacientes com elevado risco de pressão intracraniana. E daqui o paciente com lesão difusa Marshall 3 é o grande beneficiário
dessa ferramenta de monitorização invasiva, interpretar a pressão intracraniana além dos números, permitem entender o processo de pressão, hipertensão intracraniana de forma global. Por isso, o tema dessa aula, a avaliação global da pressão intracraniana. Eu queria mostrar para vocês que através de um sinal vital, que é a pressão intracraniana, nós podemos entender a compartimentalização, entender o número, a amplitude, a morfologia, a curva de tendência. Obviamente, interpretando com a tecnologia adequada, você vai preservar a maior quantidade de tecido cerebral e prevenir lesões secundárias dentro do cenário da monitorização multimodal. Graças. Perfecto, doctor Patriota. Felicitaciones por una charla muy completa, concisa, en que nos ha podido mostrar todos los factores que están involucrados en la monitorización y, por supuesto, en la interpretación y la correcta interpretación de este signo vital, como usted bien lo menciona, que es la presión intracraniana. El chat está abierto a las preguntas, también a los comentarios si alguno de los profesores está interesado en participar. Solo le pido que por honor al tiempo sean breves, no más de 1 minuto y medio, y así poder cabida a la mayor cantidad de opiniones y preguntas posibles. Yo quiero partir con una pregunta, doctor Patriota. Perdón, el profesor Tito Perilla está levantando la mano, Sí, perdón. perfecto. Pero como soy el moderador, voy a partir con mi pregunta, después le doy la mano al doctor Perilla. Sí, pensé que no lo había visto, perdón. Me pareció interesante esto de los gradientes. ¿Cómo podríamos manejar los gradientes de presión intracraniana, intrahemisférico en lesiones focales? Por ejemplo, ¿usted recomendaría que no solo debiese monitorizarse la presión intracraniana en la región frontal, ya sea derecha o izquierda, sino a veces variar la localización de la monitorización para identificar mejor esta hipertensión endocraniana regional que puede estar ocurriendo en uno de los compartimentos? Hablemos solo de lo supratentorial. Excelente pergunta, professor. Para isso, para inserir o catéter e escolher o lado, eu sempre vejo a tomografia e tento interpretá-la. Se, por exemplo, vamos ter se é Marshall 3 e eu puser colocar o quanto mais central o catéter, melhor, porque você vai ter uma interpretação bilateral. Isso será adequado, por exemplo, um catéter intraventricular no paciente Marshall 3. Seria maravilhoso, porque além de drenar líquido, eu estou representando os dois hemisférios. Mas utilizar, se for o Marshall 3 unilateral, no caso frontal direito, por questão de dominância, é aceitável, mas você tem que ter a interpretação que você está monitorando o frontal direito. Se acontece coisas na tomografia do lado esquerdo, aquele catéter perde a capacidade de estar representando a globalidade. Então, você está generalizando uma interpretação, porque tua tomografia está te tranquilizando, não tem nada do lado esquerdo do ponto de vista focal. A lesão ela é difusa. Mas sendo uma lesão focal, daí você direciona para o mais próximo possível da lesão para você ter essa representação desse sinal vital de uma maneira mais adequada e compartimentalizada. Perfecto. Bien, ahora vamos a dar paso a los comentarios y preguntas. Primero el doctor Perilla y después el doctor Wellington Paiva. Doctor Perillas. Buenas noches, ¿me oyen? Correctamente. Bueno, primero felicitar al doctor por una revisión bastante precisa en mi criterio, con conceptos fisiopatológicos muy interesantes. Sin embargo, este es un tema que yo estoy trabajando desde 1978, cuando era residente. En el año 82, con respecto a la pregunta que usted hizo, hay una publicación que hicimos conjuntamente con el doctor Isaac Wolf en la Universidad de Minnesota, donde nosotros la presión intracraneana en ese momento se tomaba en la región frontal derecha, tratando de producir menos daños. Y fue el primer artículo que se ha publicado, 1982, Journal de Neurocirugía, Isaac Wolf y colaboradores que fuimos nosotros, de mostrar cómo había diferencia colocando dos catéteres. Colocamos
en el hemisferio afectado y en el hemisferio no afectado, y siempre en el hemisferio afectado la presión era mayor. Pero yo quisiera hacer un comentario, si se me permite, porque quizás ya gasté el minuto, de una cosa que me parece importante y que he venido yo enseñando en Latinoamérica desde 1988. Y ya estoy en más de 70 años y no me quiero morir sin la gente, y sobre todo la gente joven, como el doctor Paiva, lo lean. Está escrito en Journal de Neurocirugía, está escrito en la revista de la Federación Latinoamericana, en la de la colombiana, en la de la chilena, acerca de la interpretación de la morfología de la curva. Porque como él bien lo dijo, lo primero que se afecta en la presión intracraniana no es el valor, es la morfología. Y la morfología tiene una clara explicación. Y la morfología de un fragmento, no en tiempo, como lo han hecho otros, tomar 8 horas para mirar si es una curva A, B, C, que tiene un plato dentro de esas 8 horas. No, la morfología puntual, los 3 picos, P1, P2 y P3. Nosotros hemos logrado demostrar, y ustedes lo pueden comprobar, y muchísimos neurocirujanos ya lo saben, cuando hay una curva P2 que nosotros llamamos, o sea, que el pico 2 está elevado como en pistola, como él me mostró, es un pico donde los ventrículos es donde está la presión, o hay hidrocefalia o hay una hipertensión ventricular, y ustedes lo logran demostrar. Si ustedes ponen catéter intraventricular, drenan 2 centímetros de líquido y la curva les cambia instantáneamente a una curva normal. Igualmente el pico P1 representa el cerebro, el tejido cerebral, es la presión dentro del tejido cerebral. P2 del líquido cefalorraquídeo y P3 venosa. Yo quiero que no se les olvide eso, porque eso es lo que lleva a ver qué vamos a hacer. Si usted tiene una curva P2, donde el segundo pico está, ¿para qué le ponen manitol? ¿Para qué le ponen dexametasona? Saquen el líquido y el paciente se mejora. O una presión venosa, hay que manejar ese lecho venoso. Y si bien tiene una presión tipo 1, donde todas las curvas son iguales, lo que hay que manejar es el tejido cerebral con oxigenación, que es lo fundamental, y con disminución del líquido de edema. Yo quisiera remarcar eso porque me parece fundamental, y felicitar de nuevo a la Federación por tratar este tema, que en mi modesto criterio es el fundamento, porque no hay ningún internista que trate la presión intracraneana sin conocerla, simplemente porque el paciente tiene dolor de cabeza o está rojo. Y nosotros muchas veces tratamos en muchos centros, y aún hoy en día, un aumento es que la presión intracraneana sin siquiera monitorizarla. Muchas gracias. Gracias, doctor Perilla. Doctor Paiva. Gostaria de parabenizar o Dr. Patriota pela charla, a bela charla. É uma oportunidade de discutir um tópico muito importante na Latinoamérica, porque todos nós, neurocirurgianos em Latinoamérica, tratamos traumatismos cranianos em diferentes tipos de lesão, com diferentes condições de tratamento, mas os conceitos de hipertensão intracraniana são fundamentais na nossa prática de tratamento de pacientes, e é uma grande oportunidade de termos grandes lideranças na audiência desta aula, contar sempre com os comentários do Dr. Perillo, que levanta a questão histórica de monitoração de pressão intracraniana. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Patriota acerca de monitoração depois de craniotomia descompressiva. Se há monitoração, se não, e se há, de que lado se coloca o catéter, em sua opinião? Excelente pergunta. Entendendo a pressão intracraniana como um sinal e tentando buscá-la além do número, eu sou a favor da monitoração da pressão intracraniana nos pacientes com craniectomia descompressiva.
E daí, se o paciente é utilizado a ferramenta invasiva, eu tenho utilizado, eu tenho feito a monitorização no mesmo lado, para não ter que gerar uma trepanação contralateral. Eu tenho colocado o catéter de PICC do mesmo lado, já vou dar a interpretação. Se a monitorização da pressão intracraniana é realizada com a ferramenta Doppler transcraniano, e daí fica fácil, você monitoriza os dois lados e através do Doppler você estima a pressão intracraniana não invasiva. Mas por que utilizar do lado craniectomizado? Você já está com aquele tecido cerebral teoricamente mais machucado e você não vai gerar uma lesão no contralateral. O contralateral, se você for monitorar, ele está compartimentalizado. Teoricamente, você vai dar interpretações de um crânio compartimentalizado e, teoricamente, com autorregulação preservada. Se você põe do lado da craniectomia, você vai pôr num tecido cerebral sem compartimentalização, na verdade, a compartimentalização é a pele, e, teoricamente, aquele tecido cerebral está com a maior chance de ter reatividade cerebrovascular comprometida. E daí, nesse paciente, eu vou buscar a morfologia da onda. Então, eu vou buscar uma pressão arterial média, onde a minha morfologia de onda, P1, P2, fique adequada nesse paciente. É muito comum, pós-craniotomia descompressiva, as pressões arteriais médias estarem acima de 80. E isso gera uma perda de complacência intracraniana. Então, na verdade, com o catéter, eu vou buscar otimizar a minha onda e buscar a melhor complacência naquele cérebro, teoricamente, com menos autorregulação e sem compartimentalização. Eu estou buscando melhorar ele ao invés de colocar o catéter no lado mais saudável. Não sei se me fiz entender. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Vamos a leer una pregunta acá de la audiencia. Pregunta si existe repercusión de la hipotermia terapéutica tanto en la amplitud como en la morfología de la curva de presión intracraniana, doctor Patriota. Excelente pergunta. Eu nunca li um trabalho justificando isso, mas do ponto de vista fisiopatológico, nós haveríamos redução do metabolismo cerebral, do fluxo intracraniano, e, por consequência, haveria uma melhora, reduzindo o volume sanguíneo cerebral, você teria uma melhora de curva. Então, há um racional fisiopatológico, mas nunca li um trabalho demonstrando especificamente isso. Perfecto. Tengo dos preguntas, entrando ya en el área más práctica. 22 milímetros de mercurio para todos los pacientes. ¿Usted nos podría compartir si en algunos casos disminuye el umbral terapéutico para un paciente con traumatismo cráneoencefálico? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si nos puede comentar sus sugerencias para la indicación de la monitorización de la presión intracraniana en pacientes con trauma, más allá de las recomendaciones de la Brain Trauma Foundation. Eita. Muito boa, professor. Iniciando por essa última indicação. Então, uma das indicações é a craniectomia descompressiva, que foge um pouco o padrão, a grande maioria não indica na craniectomia descompressiva. Tá? Eu utilizo para buscar o ajuste hemodinâmico cerebral e hemodinâmico sistêmico no pós-operatório. Em relação fora a Brain Trauma Foundation, poxa, a Brain Trauma Foundation, ela amplia tanto a indicação, porque todo paciente em coma com tomografia alterada toma uma indicação de pressão intracraniana. Fica difícil nós indicarmos diferente. Mas uma indicação que eu também tenho feito é o paciente que faz a craniotomia range craniotomy, a craniotomia expansiva. Então, nesses pacientes, eu também tenho utilizado a monitorização da pressão intracraniana. Então, pacientes com hematoma subdural agudo, onde a literatura fica em dúvida se deixa ou não o osso, o que eu tenho feito nesses pacientes? Eu tenho feito a craniotomia expansiva, range craniotomy, com monitorização da PICC. Então, na range craniotomy e na craniectomia descompressiva, seriam os dois
as duas indicações além da Brain Trauma Foundation que eu tenho feito. A primeira pergunta, professor Sérgio, foi sobre... Era si 22 milímetros de mercurio es para todos los pacientes o si usted en algún momento modifica ese umbral terapéutico. Sim, 20, o paciente está com pressão intracraniana de 20, se ele passa mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele começa a ter um mau prognóstico. Tem um gráfico de dose de pressão intracraniana da aula que mostra isso. Então, o ideal é que você consiga controlar o número 20 por muito tempo, não é um bom alvo, tá? O Douglas Miller, um grande estudioso da pressão intracraniana, ele praticava variáveis de pressão intracraniana mais elevada, mas ele mantinha outras variáveis de monitoração multimodal, a oxigenação, a curva, a morfologia da curva. Então, era baseado em outros dados, mas pelo número apenas não dá para confiar, porque você pode estar ocasionando lesões isquêmicas cerebrais. Perfecto. Está en la audiencia el doctor Rubiano y después el doctor Armando Yaruro. Así que, doctor Rubiano. Hola Sergio, muchas gracias. Felicitar a Gustavo por la presentación. Aquí estamos con los residentes, todos. Muy bien. Entonces, realmente creo que lo que ha dicho Gustavo es muy claro y la tendencia que se ha marcado es muy clara y es que hay que multineuromonitorizar los pacientes desde urgencias, en el transoperatorio y en el posoperatorio, tal como lo dijo Wellinson también. Y aprovechando que estamos aquí todos los de la federación y que hay una muy buena audiencia, recordar el trabajo que publicaron recientemente en el Consorcio Latinoamericano, en la VIC, que en este momento está presidido por Sergio, y es que en Latinoamérica aún en más del 80% de los centros siguen manejando los pacientes únicamente con una tomografía y el examen clínico. Y eso pues realmente cada vez está más mandado a recoger. Entonces, aprovechar el espacio para hacer un llamado y entender que en muchos sitios estamos tomando decisiones subóptimas para saber si operamos o no los pacientes a tiempo y que definitivamente la multineuromonitoría es fundamental. Y desde la federación, yo creo que en este momento, desde el Comité de Neurotrauma, específicamente con Wellinson a la cabeza, se debe promover el uso de todas estas tecnologías en la mayoría de los centros de la región. Y que tanto los residentes de cuidado intensivo como los de neurocirugía aprendan a utilizar todas estas técnicas para cada vez tomar mejores decisiones y tener mejores desenlaces en los pacientes. Entonces, muchas gracias. Gracias, Andrés, por tu comentario. Doctor Yaruro. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Mi doctor, una pregunta que me pareció supremamente interesante durante toda su exposición, que habló mucho de los manejos de los compartimientos derecho, izquierdo, supratentorial e infratentorial para el manejo de la monitoría intracraneana. Yo agregaría como un comentario que también debemos pensar en el tallo con el efecto compresivo. Mi pregunta va de la siguiente manera. Entonces, desde el punto de vista de fisiopatología, ¿cómo sugiere usted, doctor, que vamos a empezar a estudiar estos pacientes para compartimentalizar el estudio de la presión intracraneana para no generalizarlo y empezar a obtener mejores resultados? Gracias. Professor, só para ver se eu entendi, como compartimentalizar a monitorização? Desde el punto de vista de que podamos empezar a hacer estudios fisiopatológicos, usted habló el lado derecho, el lado izquierdo, supratentorial e infratentorial, porque nos enfrentamos muchas veces a unas lesiones múltiples, lesiones múltiples. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos empezar a tratar de empezar a estudiar estos pacientes? Paciente que llega con un trauma craneoencefálico, un hematoma sutural, una contusión cerebelosa, tiene contusión frontal del otro lado. Entonces, ¿cómo podemos empezar? El manejo del hematoma es una cosa, el manejo de la contusión es otra, el manejo de la contusión en el cerebelo es otra cosa, y yo agregaría el tallo cerebral porque muchas veces ese pedazo se nos olvida como una parte de valoración y sobre todo que no tenemos el recurso de resonancia de manera urgente
para hacerla de manera inmediata, pero en el TAC quedamos lejos de poder visualizarlo. Gracias. Excelente pergunta, professor. Obrigado pela pergunta. Para esse paciente com lesões focais, multifocais e difusas, nós precisamos da monitorização multimodal. Então, precisamos entender a tomografia, e na tomografia nós vamos ter a morfologia dos ventrículos nos guiando mais ou menos. Então, um corno frontal apagado, um átrio ventricular apagado, um quarto ventrículo apagado, um terceiro ventrículo apagado. Isso nos direciona para entender suspeita de hipertensão intracraniana. Então, são suspeitas. A tomografia nos traz isso. Então, você vai escolher o catéter de PIC, você pode pôr frontal direito, frontal esquerdo, vai depender da lesão focal mais anterior, tá? Ou vai colocar intraventricular, daí você vai conseguir, pelo menos, ter um domínio supratentorial. Mas eu associaria tudo isso a monitorização do Doppler transcraniano. Por que isso? Porque ele nos fala da pressão intracraniana no centro da artéria cerebral média bilateral. E associado com o valor da PIC, isso nos dá estratégia de manusear o volume sanguíneo cerebral. Então, você vai conseguir reduzir a pressão arterial média ou aumentar a pressão arterial média para melhorar a tua morfologia da pressão intracraniana. Isso também pode ser feito com o halo de monitorização de complacência intracraniana e você vai ajustar também a tua P1, P2. Então, para esses pacientes complexos, o fenótipo de lesão difusa, lesão focal, multifocal, utilizar a ferramenta de monitoração multimodal ajuda a errar menos. Sempre vai ter uma chance de erro, mas ajuda a nós errarmos menos, interpretando melhor os compartimentos. Perfecto. Doctor Patriota, tenemos otra pregunta de la audiencia, Marisela García, que nos pregunta, ¿qué tips para monitorizar la presión intracraniana en traumatismo de cráneo en pacientes con TAC con lesión Marshall II? Estos pacientes que la PIC probablemente no sube, que no se operan, pero al final el pronóstico neurofuncional no es tan bueno. ¿Qué tip nos podría dar para el manejo de esos pacientes? Então, obrigado pela pergunta. O paciente Marshall II, esses pacientes apresentam hipertensão intracraniana no trabalho da professora Maria Antônia Poca em até 30% dos casos. Tá? A chance de refratariedade ela é pequena quando comparada ao Marshall III e ao Marshall IV. Nesses pacientes, por custo de tecnologia, obviamente nós não podemos sair utilizando catéter para todos os pacientes, que um custo caro. Então, nesses pacientes eu inicio com a monitorização não invasiva. Então, aqui eu posso utilizar a bainha do nervo óptico e eu utilizo o Doppler transcraniano. Aqui eu não tenho no momento disponível nem a Brain4Care, nem a pupilometria. São outras ferramentas que você pode utilizar. A partir do momento que qualitativamente está dando alterado, aí eu sugiro a monitorização invasiva, porque você vai avaliar a resposta ao tratamento de maneira mais imediata. Então, você faz salina, você faz soluções hiperosmolares e você vê o resultado, você ajusta a ventilação e você vê o resultado, você ajusta sódio e hemoglobina, você vê o resultado. Então, para interpretar de maneira mais rápida os valores, morfologia, amplitude, quando você coloca um catéter invasivo, você ganha várias interpretações. Você não interpreta apenas o valor, você vai ter uma interpretação de amplitude, de morfologia, de curva de tendência, então aumenta, e de autorregulação. Então aumenta muito a interpretação, mas nem todos os pacientes vai precisar disso tudo. Então o paciente precisava só de uma interpretação mais simples com a metodologia não invasiva. Então eu inicio com a não invasiva no Marshall II, e se os valores estão dando sugestivos de elevados, daí eu introduzo a invasiva. Perfecto. Gracias, doctor. No sé si hay algún último comentario. Hemos cumplido poco más de una hora de webinar, así que última oportunidad. Bien. Si no hay más comentarios, nuevamente, doctor Patriota, agradecer por su excelente charla, por la respuesta a todas las preguntas y comentarios de la audiencia. Hemos tenido más de 120 asistentes a este webinar.
nuevamente dar las gracias y felicitarlo, felicitar a toda la audiencia que ha tenido el tiempo y estoy seguro que han aprovechado todos los consejos y las enseñanzas del doctor Patriota. Por último, agradecer a la FLAN, porque estas oportunidades para aprender, para compartir experiencia de todos los neurocirujanos de Latinoamérica frente a esta epidemia silenciosa que es el trauma, sin duda que nos ayuda a que cada uno mañana en su centro pueda tratar mejor a sus enfermos. Así que, doctor Patriota, si quiere despedirse de la audiencia, le dejo a usted la última palabra. Muito obrigado. Agradeço a Flank, agradeço a Labic, agradeço a todos os amigos latino-americanos por estar aqui hoje e compartilhar essa audiência com vocês. O professor Paranhos, gostaria de mencionar seu nome aqui, está aqui presente e precisamos deixá-lo a homenagem de guiar tanto tempo essa sociedade latino-americana como brasileiro, tá? Então, saudações a todos, espero vê-los em breve. Muy bien. Adiós, damos por terminado el webinar. Muchas gracias. Creo que a Adiós. nombre del profesor Borba, del presidente, el profesor Centeno, agradecer mucho la presencia de todos. Muchas gracias a los palestrantes, Gustavo, muchas gracias, excelente. Y a la moderación, pues el profesor Aguilera, muchas gracias a todos por su tiempo. Nos veremos en breve. Muchas gracias a Agape Bio. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Adiós. Gracias y feliz noche.